os frutos da mente imbuída da verdade. Quão diferente é a vida do estudante do caminho infinito, que aprendeu a despertar de manhã e imediatamente trazer a presença de Deus à consciência, e que, ao longo do dia, segue um programa de manter sua mente em Deus, reconhecendo-o em todos os seus caminhos, em todos os sentidos, desde o acordar de manhã até retirar-se à noite, e, mesmo no meio da noite meditando e renovando-se, não dormindo, mas comungando com o Espírito. Conforme a consciência e a mente estão imbuídas da verdade, à medida em que tornamos Deus parte de nossos dias e de nossas noites, gradualmente as experiências errôneas da vida humana começam a desaparecer. No início, os alunos às vezes se perguntam quais os benefícios que estão experimentando com essa comunhão com Deus, até que se lembrem dos poucos dias de trabalho que perderam por doença, quão poucos dólares tiveram que ser gastos em cuidados médicos, medicamentos e hospitalização, ou como sua renda permaneceu estável em tempos de crise econômica ou subiu em espiral. Eles provavelmente estavam procurando por algum tipo de demonstração espetacular, algum tipo de milagre vindo do céu, mas a vida espiritual não é assim. A vida espiritual é uma morte diária para o sentido carnal da vida e um afastamento, um retirar-se da materialidade e da fisicalidade, e uma gradual entrada na consciência espiritual, com uma harmonia resultante no plano externo. Qualquer estudante que tenha estado no caminho espiritual por um período tão curto quanto 3 anos deve estar ciente de alguma mudança em sua consciência, e provavelmente alguma mudança para melhor em sua experiência exterior. Ela está lá, deve estar lá. A mente que está imbuída de verdade, a mente que mantém a verdade na consciência, deve finalmente descobrir que uma nova consciência está sendo formada. E, quando uma nova consciência é formada, um novo corpo é formado. No sentido da vida humana, o corpo é um instrumento que pode ser usado para o bem ou para o mal. É um instrumento da pessoa que o possui e pode ser usado de forma destrutiva, prejudicial ou pecaminosa. Mas, quando mantemos a mente cheia de verdades espirituais, não há possibilidade de um mal governar o corpo. É apenas quando abrimos nossas mentes para o mal que pode haver efeitos nocivos no corpo. A mente também é um instrumento. Podemos usá-lo da maneira que escolhermos até certo ponto. Com essa mente, podemos nos sintonizar com Deus. Por outro lado, podemos abrir nossas mentes para ler histórias de detetive, para assistir a filmes de cowboys na televisão ou outras curiosidades. A razão pela qual isso pode ser feito é porque temos uma mente sobre a qual temos controle e podemos escolher o que virá por meio dessa mente. A mente não é um poder em si mesma, a mente é um instrumento. Podemos preencher nossas mentes com a verdade e provar que a verdade que levamos para a mente se exterioriza como condições harmoniosas. Da mesma forma, podemos aceitar o mal em nossas mentes e torná-lo um poder em nossa vida. Não que tenha poder próprio, mas porque permitimos que tenha poder ao aceitá-lo. A mente é um instrumento que usamos para qualquer propósito que queiramos. Existem pessoas que desejam compor música e abrem suas mentes para receber a melodia. Existem outras pessoas que querem pintar quadros e abrem suas mentes para receber a arte dessa forma. Outros ainda desejam ser inventores e abrem suas mentes para receber novas invenções ou descobertas. Existe um você e existe sua mente. Sua mente não é boa nem má, é um instrumento, e cabe a você escolher o que vai manter em sua mente.
cabe a cada um de nós tomar essa decisão. Se descobrirmos que Deus é onipresença, escolheremos comungar com Deus pela manhã, ao meio-dia e à noite. E descobriremos que essa comunhão é tão alegre, frutífera e benéfica que não teremos prazer em nos comunicar com nada de uma natureza maligna deste mundo. Manteremos a mente em sintonia com a verdade, lendo livros da verdade. Manteremos a mente preenchida com a consciência espiritual da presença de Deus e com a compreensão do não poder de qualquer outra coisa que não seja Deus. Os dias e as noites serão dadas a Deus. A mente é a substância do corpo. Nos últimos anos, os físicos anunciaram sua grande descoberta científica de que a mente é a substância da matéria. Isso define o selo oficial da ciência sobre o que os metafísicos já sabem há anos. O que os cientistas farão com o conhecimento de que a mente é, na verdade, a substância da matéria, não temos como prever, mas, quando a aplicação dessa descoberta se tornar mais difundida, poderemos ter resultados muito surpreendentes. Por muitos anos, os metafísicos têm feito uso desse conhecimento em seu trabalho de cura, mas, nos anos futuros, ele será importante para o mundo de maneiras desconhecidas atualmente. Uma vez que seja entendido que a mente é a substância da matéria, será compreendida a passagem bíblica, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Em outras palavras, a mente obscurecida pela ignorância da verdade espiritual produz um corpo de pecado, doença, idade e morte. A mente imbuída de verdade espiritual produz um corpo de harmonia. Isso porque não existe mente e corpo. A mente é a substância do corpo e, portanto, a verdade que levamos para a mente torna-se a substância de nosso corpo harmonioso. Por outro lado, levar para a mente sensualidade, luxúria, ódio, ciúme e inveja produz no corpo sua própria imagem e semelhança, porque a mente é a substância do corpo. Isso não significa que haja uma causa separada e à parte de Deus. Significa que, quando aceitamos emoções negativas no nível da vida humana, também aceitamos a crença mundial sobre elas como uma causa de condições discordantes no corpo. Então, se persistirmos em nos apegar aos conceitos do mundo, podemos demonstrar apenas os conceitos do mundo. Portanto, devemos escolher hoje a quem serviremos. A mente imbuída de verdade torna-se a substância, atividade e lei do corpo harmonioso. Na medida, então, em que mantemos a verdade espiritual em nossa consciência, oramos sem cessar, mantemos a palavra de Deus viva na consciência e percebemos que dentro de nós está o Filho de Deus. Nesse grau, estamos construindo para nós mesmos um corpo que é, na verdade, o templo de Deus. Não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Sim, é, quando mantemos a mente cheia de Deus, com a compreensão de que Deus é a substância, a lei e a atividade do nosso ser. Quando mantemos a mente cheia da verdade da presença e do poder de Deus, a mente fica tão imbuída da verdade que o corpo se torna a manifestação desse estado de espírito. O corpo, neste minuto, está expressando nosso estado de espírito atual e, se continuarmos a viver de acordo com a maneira de pensar do mundo, aceitando as crenças do mundo, com o tempo, o corpo mostrará 60 anos, mais 10, 20 ou mais, e pode não ser particularmente bonito. Se continuarmos a permanecer na compreensão do Cristo como nossa verdadeira identidade, no entanto, esta verdade aparecerá externamente como um corpo saudável,
e como uma atividade corporal normal, e não haverá nenhuma razão para o corpo se desgastar aos 60 anos, mais 10, 15 ou 20 anos. O corpo é a manifestação de nosso estado de consciência, e só nós podemos determinar como será essa manifestação. Somente aqueles que são ensinados na verdade espiritual podem fazer isso. Aqueles que vivem de acordo com os padrões deste mundo não podem fazer isso, porque acreditam que existem poderes externos a eles agindo sobre eles. Eles aceitam a crença mundial de que o clima, tempo, idade, pecado ou algum outro fator está fazendo algo para eles, ao passo que tudo o que está acontecendo é a aceitação da crença universal em um poder à parte de Deus. À medida que abandonamos a idolatria e permanecemos na verdade de que somente Deus é a atividade da mente e do ser e a substância do corpo, rapidamente mostraremos uma condição alterada do corpo, mais harmoniosa, mais útil e vital. Isso também é verdade para a mente. De acordo com a crença mundial, a mente desacelera assim como o corpo. Uma das tragédias desta época é um número de pessoas com mente muito desenvolvidas e ativas que poderiam fazer contribuições significativas, mas que, em vez disso, se aposentaram aos 65 anos. É verdade que há muitos aos 65 e 70 anos cujas mentes deixaram de funcionar ativamente, mas isso é por falta de uso, ou porque aceitaram a crença de que estão muito velhos. Eles se decepcionaram. Isso não precisa chegar perto de nossa morada. A cada ano que vivemos na Terra, nossas mentes se tornarão mais maduras, ativas e dotadas de mais sabedoria, se apenas recorrermos à fonte infinita que está dentro de nós e, acima de tudo, percebermos que Deus constitui nosso ser e Ele é a medida do nosso ser. Descondicionando a mente. Porque a mente expressa tudo o que colocarmos nela, ao mantê-la cheia de Deus, ela se expressa como algo bom no corpo. A mente é a substância ou a essência da qual o corpo é formado, e é por essa razão que, se nutrimos a mente com a verdade, experimentamos harmonia no corpo. Se alimentamos o mal, a discórdia e o pecado na mente, expressamos isso no corpo. Seja o que for que aceitemos na mente, o corpo manifesta. Se alimentamos o mal, a discórdia e o pecado na mente, expressamos isso no corpo. Seja o que for que aceitemos na mente, o corpo manifesta. A mente por si mesma é pura, o corpo por si mesmo é puro, mas é o tipo de alimento que ingerimos em nossa mente que determina a natureza da mente e do corpo. O homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quanto mais alimentamos a mente com a palavra de Deus, mais harmonioso o corpo se torna. No momento em que pedimos ajuda a um praticante, tudo o que está acontecendo em sua mente se torna a lei para o corpo. E se ele estiver preenchendo sua mente com Deus, a harmonia aparecerá no corpo. Isso se aplica até mesmo aos nossos animais de estimação. A quantidade de horas em que mantemos a mente cheia da verdade determina quão pacíficos e quão harmoniosos eles serão. Os professores que são alunos do caminho infinito descobriram que seus filhos respondem à verdade mantida na mente do professor e que o desempenho escolar de seus filhos melhora, bem como as suas atitudes e comportamentos. Isso também é verdade em nossas casas. É o grau em que a verdade está incorporada em nossas mentes ou na mente de alguma pessoa da casa que governa a conduta de todos aqueles que entram na vida dessa família. Se, por outro lado, continuarmos a ver os membros de nossa família como humanamente parecem ser, isto é,
Se continuarmos a negligenciar, criticar e julgar, isso fará com que aflore neles o que estamos vendo. A situação mudará, entretanto, quando aprendermos a ignorar a aparência e lembrar que Deus constitui a mente, o ser e o corpo individuais. Qualquer aparência maligna pertence a essa vasta ilusão mental que é um nada. Um pouco de prática consistente desta natureza revelará como tudo o que vem ao alcance de nossa consciência é alterado. A responsabilidade está sobre nossos ombros. O ensino está nas Escrituras, mas não pode fazer nada para nós, exceto quando o incorporamos em nossa vida. Esta é realmente uma prática para a vida toda, e somente ler a literatura do caminho infinito ou falar sobre como ele é bonito não vai funcionar. Uma vez que tenhamos tocado o caminho espiritual e alcançado um certo grau de iluminação, não temos mais a capacidade de pensar o mal, fazer o mal ou desejar o mal. E por causa disso, experimentamos muito pouco de mal. E o pouco que experimentamos, temos uma maneira de enfrentá-los. A mente, então, é um instrumento e, enchendo-a de verdade, produzimos harmonia. Desprovidos da verdade, geramos um pouco de bem e um pouco de mal, ou uma grande quantidade de bem e uma grande quantidade de mal. Mas, quando a mente é a mente não condicionada, então ela é um instrumento de Deus, o meio pelo qual Deus se manifesta a nós. Então, chegamos a um nível em que não usamos a mente de forma alguma, nem para o bem e nem para o mal. A mente se torna um instrumento para Deus, e nós não a usamos. Nós a colocamos à disposição de Deus. Nós nos rendemos. Não pensamos bem e não pensamos mal. Não planejamos o bem e não planejamos o mal. Nós nos mantemos em uma atitude de escuta, como um compositor esperando para ouvir aquelas melodias silenciosas. À medida que nos mantemos sintonizados com a verdade espiritual, a verdade flui, e essa verdade se manifesta no plano humano como as ideias necessárias à nossa experiência, ideias que são sempre divinas, incapazes de serem usadas para o mal. Todo o nosso trabalho é direcionado para alcançar aquela mente que também estava em Cristo Jesus. Essa mente não é uma mente pensante, nem uma mente racional, embora em nossas atividades humanas diárias pensemos e raciocinemos. A principal função da mente, entretanto, é ser uma via de consciência, um instrumento pelo qual nos tornamos cientes da presença de Deus. Então ela é a mente transcendental, não condicionada. Não temos uma mente humana e uma mente espiritual, nós apenas temos mente. Existe apenas uma mente, e isso é tudo o que existe, e, se a mantivermos em seu estado incondicionado, nos tornaremos sujeitos ao Espírito. Se, a usarmos da maneira humana habitual, podemos usá-la para o bem ou para o mal, mas, quando atingimos a consciência espiritual, usamos a mente inteiramente para fins do bem. À medida que avançamos, alcançamos aquele nível em que nossa intenção não é fazer nem o bem e nem o mal. Nossa intenção é apenas que Deus use a mente como um instrumento para a sua expressão. A razão do erro. Nota de gabinete. Recebi uma carta não faz muito tempo de um de nossos alunos, membro de uma família respeitável e substancial, seguidores de uma religião ortodoxa e pessoas muito boas. Uma terrível tragédia atingiu aquela família e foi feita a pergunta: como tal coisa pode acontecer conosco? Existe algum de nossos alunos que não sabe qual é a resposta? Se você tem alguma dúvida quanto à resposta a essa pergunta,
Então você não está estudando os nossos escritos objetivamente, porque não existe um livro, uma fita ou uma carta mensal que não contenha a resposta. Se há uma coisa que os alunos do Caminho Infinito sabem, e sabem que sabem, é a razão do erro. Se eles não sabem de mais nada, eles sabem disso. Se houver alguém em dúvida sobre esse assunto, ele não está estudando seriamente a mensagem. Ele pode estar lendo, mas lendo com emoção ou sentimento, não com discernimento. Mesmo a leitura mais casual revela a verdade conforme declarada por Paulo. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. O homem natural nunca está sob a lei de Deus, nunca é protegido por Deus, não é mantido ou sustentado por Deus. Nessa passagem é encontrada a história da raça humana. Essa afirmação explica por que alguns se tornaram ditadores, enquanto outros se tornam os cordeiros levados ao matadouro. Ao ler a história da ascensão ao poder de um Mussolini ou de um Hitler, você logo entenderá que não havia Deus na Terra para proteger as pessoas ou interceder por elas. Da mesma forma, se você ler a história anterior dos Estados Unidos e a chegada ao poder dos barões ladrões e de suas trapaças e fraudes, você não pode deixar de se perguntar: onde estava Deus em tudo isso? Portanto, se o Caminho Infinito não lhe deu mais nada, certamente lhe deu a razão pela qual existem iniquidades e injustiças na terra. Também forneceu um meio para superá-los. Mas, neste momento específico, cabe ao indivíduo fazer isso. Qualquer indivíduo pode se libertar de todos os poderes e influências externas por meio de uma compreensão e aplicação bem definida dos princípios do Caminho Infinito. Com compreensão suficiente, esse indivíduo pode até ajudar a libertar outros. Mas, só quando essa prática estiver muito mais difundida do que agora está, poderá esta consciência mudar o mundo. No momento, estamos operando no nível da consciência individual. Não podemos entrar na consciência deste mundo e forçar as pessoas deste mundo a ser livres. Elas devem primeiro estar abertas a isso. Aqueles que não estão abertos à ajuda espiritual nem sempre a recebem, embora alguns recebam porque interiormente estão clamando por ela, mesmo quando exteriormente estão resistindo e lutando.